6 profecias já se cumpriram exatamente como foram reveladas. A 7ª está prestes a mudar completamente o destino da humanidade. Você está preparado para descobrir o que William Branham ensinou sobre os mistérios mais profundos do Apocalipse? Em 1933, durante uma experiência sobrenatural, foram mostradas a este homem 7 visões proféticas que abalariam o mundo inteiro. Branham pregou: "Eu vi exatamente 7 coisas que aconteceriam antes da vinda do Senhor. 6 já se cumpriram perfeitamente, e a 7ª está diante de nós." Estas não eram especulações humanas, mas revelações diretas do próprio trono de Deus. O poder dessas palavras ecoa através de décadas, confirmando sua origem divina. A primeira visão mostrava Mussolini invadindo a Etiópia, e este ditador teria um fim terrível. Branham declarou em suas pregações: "Vi Mussolini fazer sua primeira invasão na Etiópia e vi seu fim. Seu próprio povo o penduraria de cabeça para baixo numa rua." História confirmada em cada detalhe, sem margem para dúvidas. A precisão sobrenatural dessas palavras demonstrava que não vinham de mente humana. A segunda revelação falava sobre Hitler e como a Alemanha entraria numa Segunda Guerra Mundial, mas seria derrotada. Vi Adolf Hitler subir ao poder na Alemanha e vi exatamente como a Segunda Guerra Mundial terminaria, pregou Branham anos antes dos eventos se desenrolarem conforme a profecia. Cada batalha, cada derrota, seguiu exatamente o padrão revelado. A terceira visão mostrava os 3 ismos: fascismo, nazismo e comunismo, sendo absorvidos por um só poder que dominaria o mundo. Branham ensinou: "Vi os 3 ismos se formarem e se consolidarem em um sistema mundial que preparará o caminho para o anticristo." Olhe ao redor hoje e veja como esta palavra se cumpre diante dos nossos olhos, nas organizações mundiais, nas políticas globais unificadas. A 4ª profecia revelava os avanços científicos extraordinários, com automóveis que pareceriam ovos rodando pelas estradas sem motoristas. Vi carros que não precisariam de pessoas para dirigir, correndo pelas estradas como se tivessem mentes próprias. Pregou ele décadas antes dos carros autônomos existirem. Hoje vemos Tesla e outras montadoras cumprindo exatamente essa visão. Comente aqui de qual estado brasileiro você está nos ouvindo esta revelação. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e nos ajuda a entender como Deus está falando por todo o Brasil. A 5ª visão mostrava a revolução moral, especialmente das mulheres, que usariam roupas masculinas e cortariam os cabelos. Branham pregava: "Vi as mulheres se masculinizando e os padrões morais sendo completamente invertidos. Isso seria um sinal claro dos últimos dias." A transformação cultural que vivemos hoje confirma cada palavra, desde as roupas unissex até a confusão de gêneros. A 6ª profecia, já cumprida, revelava uma grande denominação religiosa americana assumindo o controle mundial das igrejas, unificando protestantismo e catolicismo. Vi uma igreja se levantando na América que controlaria todas as denominações. Será o início da Igreja Mundial única, ensinou Branham em suas mensagens proféticas. O movimento ecumênico atual demonstra o cumprimento assustador dessa palavra. Mas é a 7ª visão que deve despertar cada fibra do seu ser espiritual. Branham pregou com intensidade sobrenatural. Vi a América ser completamente destruída por explosões terríveis. Não restará pedra sobre pedra. Esta visão ainda não se cumpriu, mas os sinais apontam para sua proximidade assustadora. As tensões nucleares mundiais, os conflitos crescentes, tudo aponta para essa realidade profética. Estas profecias não eram entretenimento religioso, eram preparação divina para os 7 selos do Apocalipse que seriam abertos décadas depois. Branham ensinou que cada profecia cumprida era um selo sendo quebrado na dimensão espiritual, revelando os mistérios escondidos desde a fundação do mundo. Cada cumprimento dessas visões, ele pregava, é Deus confirmando que está na hora de revelar coisas maiores. Quando essas visões se cumprirem completamente, pregou ele, então saberão que chegou a hora da abertura do 7º selo,
e isso mudará tudo para sempre. O tempo do cumprimento da última profecia se aproxima rapidamente e precisamos estar preparados espiritualmente para o que está por vir. A conexão entre essas visões e os 7 selos do Apocalipse não era coincidência. Era o próprio Deus preparando uma geração para receber a revelação mais profunda já concedida à Igreja. Cada evento profético cumprido confirmava a autenticidade divina da mensagem que estava por vir. Branham sempre enfatizava que essas profecias eram apenas o prenúncio de revelações ainda maiores. Os ensinamentos de Branham sobre essas profecias sempre apontavam para uma verdade central. Deus estava preparando sua igreja para o arrebatamento através da revelação progressiva de seus mistérios. Não podem ser arrebatados em ignorância, ele pregava. Precisam conhecer os mistérios de Deus para estarem prontos. A igreja que subirá no arrebatamento será uma igreja revelada, que compreende os tempos proféticos. Agora, com 6 profecias perfeitamente cumpridas, restando apenas uma, chegou o momento de mergulhar nos ensinamentos mais profundos sobre os 7 selos. Prepare seu coração, pois revelações extraordinárias estão prestes a transformar sua compreensão sobre os últimos dias. O que você está prestes a descobrir mudará sua perspectiva eterna sobre os planos de Deus. Março de 1963. O tabernáculo Branham estava repleto de pessoas famintas por revelação divina. O que aconteceu naqueles dias mudou para sempre a compreensão profética da igreja sobre os últimos tempos. William Branham estava prestes a ensinar os mistérios mais profundos do livro do Apocalipse. O Cordeiro tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Começou Branham sua revelação sobre o primeiro selo. Quando abriu o primeiro selo, viu um cavalo branco. O que montava nele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Seus ensinamentos sobre este cavaleiro chocaram a cristandade tradicional. Este não era Cristo, como muitos pensavam, mas o anticristo em sua primeira manifestação. Branham pregou com autoridade sobrenatural. Este cavaleiro branco representa o espírito do anticristo que começou na igreja primitiva. Ele tem um arco, mas não tem flechas. Significa que conquista através da diplomacia religiosa, não da guerra. Esta revelação abalou denominações inteiras que ensinavam diferentemente sobre este primeiro selo. O ensino continuou mostrando como este espírito anticristo se infiltrou na igreja através dos concílios de Niceia, quando a igreja se uniu ao Estado romano. Viram quando Constantino trouxe paganismo para dentro do cristianismo? Foi o início do cavalo branco correndo pela terra. Branham explicava com precisão histórica impressionante. O segundo selo revelava o cavalo vermelho da guerra. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Citou Branham diretamente do Apocalipse. Seus ensinamentos mostravam como este selo já havia sido aberto, trazendo as guerras mundiais, revoluções e conflitos que devastaram a humanidade. Quando vocês viram a Primeira Guerra Mundial, estavam vendo o segundo selo sendo aberto, pregou ele. A paz foi tirada da terra de uma forma que nunca havia acontecido antes na história. Os números assombrosos de mortos em guerras modernas confirmavam suas palavras proféticas. Deixe seu nome aqui nos comentários para que possamos orar especificamente por você. Nossa comunidade de fé se fortalece quando oramos uns pelos outros nominalmente. O terceiro selo trouxe o cavalo preto da fome econômica. Branham ensinou que este não era apenas fome de pão, mas fome espiritual da palavra de Deus. 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, ele citava, explicando a inflação e crise econômica que assolaria o mundo. Estamos vendo este selo se manifestar agora, Branham pregava nos anos 60. A palavra de Deus está se tornando escassa nas igrejas. A fome de revelação verdadeira. Suas palavras ecoam profeticamente em nossos dias, quando vemos denominações abandonando a sã doutrina. O quarto selo revelava o cavalo amarelo da morte, montado pela própria morte, seguida pelo inferno. Branham ensinou que este cavaleiro tinha poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, peste e feras.
Esta é a culminação dos 3 selos anteriores, explicava ele. Religião falsa, guerra e fome econômica resultam em morte espiritual e física. Os ensinamentos de Branham sobre estes 4 cavaleiros não eram especulação teológica. Eram revelações diretas que ele afirmava ter recebido sobrenaturalmente. Não estou interpretando, ele dizia, estou declarando o que me foi mostrado. A autoridade com que falava convencia milhares de que estava recebendo revelação fresca do céu. Estes 4 selos representam aproximadamente 2000 anos de história da Igreja, Branham ensinava. Do 1º século até agora, vemos estes cavaleiros correndo pela terra. Sua interpretação cronológica dos selos oferecia uma perspectiva única sobre a história da cristandade. A conexão que Branham fazia entre os selos e as eras da Igreja era revolucionária. Cada selo correspondia a períodos específicos da história eclesiástica, desde Éfeso até Laodiceia. Os selos e as eras da Igreja são a mesma coisa vista de ângulos diferentes, ele explicava com clareza profética. Quando estes 4 selos foram abertos, pregou Branham, a Igreja verdadeira já estava sendo preparada para o arrebatamento. Seus ensinamentos sempre apontavam para a urgência dos tempos e a necessidade de preparação espiritual para a volta de Cristo. A revelação destes primeiros 4 selos era apenas o início. Branham sabia que os 3 selos restantes trariam revelações ainda mais profundas e perturbadoras. Esperem até vermos o 5º, 6º e 7º selos, ele advertia. Aí entenderão realmente em que época estamos vivendo. O 5º selo revelou algo que abalou profundamente a compreensão tradicional sobre a vida após a morte. Branham se preparou com jejum e oração intensa, antes de ensinar sobre este mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. O que ele revelou mudou a perspectiva de milhares sobre o estado dos mortos. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, citou Branham, diretamente do Apocalipse capítulo 6. Seus ensinamentos sobre este texto revolucionaram o entendimento sobre onde estão aqueles que morreram por Cristo através dos séculos. Branham pregou com revelação sobrenatural. Estas almas não estão no céu ainda. Estão debaixo do altar, esperando a ressurreição. Esta declaração chocou denominações que ensinavam que os mortos já estavam na glória. O altar representa o sacrifício de Cristo. Estas almas estão em estado consciente, mas aguardando seus corpos glorificados. O ensino continuou explicando por que estas almas clamavam por vingança. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Branham citava suas palavras. Se não é espírito de vingança carnal, ele explicava, mas um clamor por justiça divina que precisa ser satisfeita. Estas são as almas dos mártires desde Abel até o último que morrerá durante a tribulação, Branham ensinava. Abel foi o primeiro mártir, morto por seu irmão Caim, porque sua oferta foi aceita por Deus. Desde então, uma corrente de sangue inocente clama por justiça. Sua interpretação conectava toda a história da perseguição religiosa. A revelação sobre as vestes brancas dadas a cada alma trouxe ainda mais profundidade ao ensino. Foi dito a cada uma delas que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos. Branham pregava. Deus tem um número exato de mártires que deve ser completado antes do julgamento final. Branham ensinava que estas almas representavam especificamente os santos do Antigo Testamento e os mártires da era da Igreja. Não são a Igreja que será arrebatada, ele explicava claramente. A Igreja verdadeira não passará pela tribulação. Estas almas representam aqueles que morreram antes da cruz e durante a dispensação da graça. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender estes mistérios proféticos. O conhecimento dos selos não deve ficar restrito, mas ser compartilhado com toda a Igreja que busca a revelação verdadeira. O ensino sobre o estado intermediário dos mortos foi uma das revelações mais controversas de Branham. Quando morrem,
Os salvos não vão direto para o céu, ele pregava. Vão para o paraíso, que é um lugar de descanso consciente, aguardando a ressurreição. Esta compreensão desafiava doutrinas estabelecidas há séculos. Jesus desceu ao paraíso e levou cativo o cativeiro. Branham explicava, referindo-se à obra de Cristo após a crucificação. Ele abriu o caminho para que os santos do Antigo Testamento pudessem ter acesso ao céu. Seus ensinamentos sobre a descida de Cristo ao Hades traziam clareza sobre textos obscuros das Escrituras. A conexão entre o quinto selo e os eventos atuais era constantemente enfatizada por Branham. Estamos vendo o cumprimento deste selo agora, ele pregava. A perseguição aos verdadeiros cristãos está aumentando mundialmente. Suas palavras proféticas sobre a perseguição vindoura se mostram cada vez mais relevantes. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Branham citava Tertuliano. Mas chegará o tempo quando este sangue clamará por vingança, e Deus responderá. Seus ensinamentos mostravam que cada morte injusta de um servo de Deus não passa despercebida no céu. A revelação do quinto selo também incluía ensinamentos sobre diferentes categorias de ressurreição. Haverá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, Branham explicava. As almas debaixo do altar participarão da primeira ressurreição, mas em ordem diferente da igreja arrebatada. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ele citava do Apocalipse. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Seus ensinamentos sobre as diferentes fases da primeira ressurreição ofereciam esperança e compreensão sobre o plano eterno de Deus. Branham sempre enfatizava que o quinto selo era a preparação para revelações ainda maiores. Este selo nos prepara para entender o sexto selo, ele advertia. Quando as almas debaixo do altar forem completadas, então veremos sinais cósmicos que anunciarão o juízo final sobre esta terra. O ensino sobre este selo não era apenas doutrinário, mas profundamente pastoral. Se você morrer por causa da palavra de Deus, Branham consolava os crentes. Sua alma estará em descanso consciente, aguardando a ressurreição gloriosa. Esta certeza fortalecia a fé de muitos que enfrentavam perseguição. O quinto selo nos mostra que Deus não esquece do sangue inocente, concluía Branham. Cada lágrima, cada gota de sangue derramado por amor à verdade será vingado no tempo apropriado. Esta revelação trazia justiça divina para situações aparentemente injustas na terra. O sexto selo trouxe revelações que fizeram tremer até os mais corajosos no tabernáculo Branham. Quando este mistério foi aberto, a atmosfera espiritual se tornou tão intensa que muitos sentiram como se estivessem presenciando o próprio fim dos tempos. Branham estava prestes a revelar sinais cósmicos que anunciariam o juízo final sobre a terra. Houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, citou Branham do Apocalipse. Seus ensinamentos sobre este texto foram além da interpretação natural, revelando significados espirituais profundos que abalaram a compreensão tradicional sobre os eventos finais. Branham pregou com autoridade profética. Este não é apenas um terremoto físico, é o abalo de todos os sistemas deste mundo. Seus ensinamentos mostravam que o terremoto do sexto selo representava a destruição completa da ordem mundial atual, preparando o caminho para o reino milenar de Cristo. O sol se tornando negro representa a luz do Evangelho sendo retirada da terra, ele explicava. Quando a igreja for arrebatada, a luz verdadeira sairá deste mundo. Esta interpretação conectava o arrebatamento da igreja com os eventos cósmicos descritos no sexto selo. A revelação sobre a lua tornando-se como sangue trouxe ensinamentos ainda mais profundos. A lua não tem luz própria, apenas reflete a luz do sol. Branham ensinava. Representa as denominações que apenas refletem a verdade, mas não têm luz própria. Quando se tornarem como sangue, mostrarão sua verdadeira natureza assassina. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Ele citava continuando a revelação.
Branham ensinava que estas estrelas representavam ministros que cairiam da graça durante a tribulação, não suportarão a pressão dos últimos dias e abandonarão a fé. O ensino sobre o céu se recolhendo como um pergaminho, quando se enrola, revelou aspectos aterrorizantes do juízo divino. Todo o sistema atmosférico será alterado, Branham pregava. A própria física desta terra será mudada quando Deus manifestar sua ira. Suas palavras descreviam catástrofes que fariam as guerras mundiais parecerem pequenas. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ele continuava citando o texto sagrado. Branham ensinava que isto representava o fim completo da geografia atual da Terra. Deus refará a topografia deste planeta durante os julgamentos do sexto selo. Deixe seu nome nos comentários para que nossa equipe possa orar especificamente por sua família nestes tempos proféticos que estamos vivendo. A revelação sobre as diferentes classes de pessoas que tentariam se esconder trouxe ensinamentos sociais poderosos. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderam. Branham citava, explicando que no dia do juízo não haveria distinção social. Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ele pregava com intensidade crescente. Preferirão morrer esmagados a enfrentar o julgamento de Cristo. Esta descrição do terror final impressionava profundamente os ouvintes. Branham ensinava que o sexto selo seria aberto durante a tribulação, após o arrebatamento da igreja. A igreja verdadeira não estará aqui para ver estes horrores. Ele consolava os fiéis. Estas são pragas para aqueles que rejeitaram o evangelho da graça. A conexão entre o sexto selo e os 144 mil selados de Israel trouxe revelações extraordinárias. Antes destes julgamentos caírem, Deus selará 184 mil judeus. Branham ensinava. Serão evangelistas sobrenaturais durante a tribulação, pregando para as nações que ficaram. Depois disto olhei, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar. Ele citava do capítulo seguinte do Apocalipse. Branham explicava que esta multidão representava os gentios que se converteriam durante a tribulação através da pregação dos 144 mil judeus selados. Os ensinamentos sobre o tempo do sexto selo eram precisos e específicos. Este selo será aberto logo após o arrebatamento, Branham pregava. Os sinais que estamos vendo agora são apenas precursores. O cumprimento literal será terrível além da imaginação humana. Chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ele citava o versículo final do sexto selo. Branham ensinava que esta pergunta retórica enfatizava a impossibilidade de resistir ao julgamento divino sem a proteção do sangue de Cristo. A revelação do sexto selo sempre apontava para a necessidade urgente de preparação espiritual. Se estas coisas acontecerão aos que rejeitam o Evangelho, Branham advertia, quanto mais importantes é aceitar Cristo agora, enquanto ainda há tempo da graça. O sexto selo nos prepara para o maior mistério de todos. Ele concluía suas pregações sobre este tema. O sétimo selo contém revelações que ainda não foram completamente manifestas. Mas quando forem, saberemos que chegamos ao fim de todas as coisas. A expectativa pelo sétimo selo crescia tremendamente entre seus ouvintes. O momento mais aguardado havia chegado. Depois de revelar 6 selos com detalhes extraordinários, William Branham se preparou para abrir o maior mistério de todos, o sétimo selo. O que aconteceu naquele domingo, 24 de março de 1963, mudou para sempre a compreensão profética da Igreja sobre os tempos finais. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Citou Branham do Apocalipse capítulo 8. A atmosfera no tabernáculo se tornou solene e reverente quando ele começou a explicar este mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. Branham pregou com humildade profética. Este selo é diferente de todos os outros. Não posso revelar completamente o que me foi mostrado.
Suas palavras geraram expectativa intensa, mas também demonstravam o respeito sagrado que tinha pelos mistérios divinos ainda não revelados completamente. O silêncio no céu significa que algo tão solene e sagrado está para acontecer que até os anjos param de adorar, ele ensinava. Por meia hora profética, que representa aproximadamente 2 semanas literais, todo o céu fica em suspense, aguardando este evento final. A revelação parcial do 7º selo incluía ensinamentos sobre as 7 trombetas que seguiriam. Quando o silêncio terminar, 7 anjos tocarão 7 trombetas, Branham explicava. Estas trombetas anunciarão julgamentos específicos sobre a terra durante a tribulação. Vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, ele citava, conectando o 7º selo com os eventos subsequentes do Apocalipse. Branham ensinava que o 7º selo continha dentro de si todas as trombetas e taças da ira divina. O ensino sobre o anjo com o incensário de ouro trouxe revelações poderosas sobre intercessão. Outro anjo veio e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Branham citava. Este representa Cristo como nosso intercessor, oferecendo as orações dos santos misturadas com incenso. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Ele continuava explicando. Branham ensinava que cada oração sincera dos filhos de Deus subia ao trono como perfume agradável, mesmo durante os julgamentos terríveis. Compartilhe esta revelação com outros cristãos que buscam entendimento profético. Os mistérios dos selos não devem ficar ocultos, mas ser compartilhados com toda a igreja verdadeira. A revelação sobre o anjo tomando o incensário e enchendo-o com fogo do altar foi um dos pontos mais impactantes. Tomou o anjo o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Branham citava com intensidade crescente. Este é o momento quando a intercessão termina e começam os julgamentos finais. Houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Ele continuava descrevendo as consequências deste ato divino. Branham ensinava que quando Cristo deixar de interceder, os julgamentos cairão sobre a terra sem misericórdia. O mistério do 7º selo estava intimamente conectado com o tempo do fim da dispensação da graça. Quando este selo for completamente aberto, Branham pregava, a porta da graça se fechará para sempre. Esta revelação trazia urgência tremenda para a pregação do Evangelho. Não me foi permitido revelar tudo sobre este selo, Branham confessava com honestidade profética. Algumas coisas devem permanecer seladas, até que chegue o tempo apropriado de sua manifestação. Esta humildade demonstrava sua reverência genuína pelos mistérios divinos. Os ensinamentos sobre o relacionamento entre o 7º selo e o arrebatamento eram cruciais. A igreja será arrebatada entre o 6º e 7º selos, Branham explicava. Não estará aqui para experimentar os julgamentos contidos no 7º selo. A revelação sobre as consequências do 7º selo incluía ensinamentos sobre restauração futura. Depois dos julgamentos, virá a restauração, Branham pregava. Este selo também contém as promessas da nova terra e dos novos céus. Vi um novo céu e uma nova terra, ele citava do Apocalipse final, conectando o 7º selo com a consumação de todas as coisas. Branham ensinava que este selo era tanto julgamento quanto renovação, tanto fim quanto começo. A parcialidade da revelação do 7º selo gerava expectativa constante entre os seguidores de Branham. Um dia, quando chegar o tempo apropriado, este mistério será completamente revelado, ele prometia. Mas, por enquanto, devemos viver na expectativa e preparação. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, Branham citava, enfatizando a importância de estudar e compreender os selos. O tempo está próximo para estas coisas se cumprirem. O 7º selo representava para Branham o ápice de toda a revelação profética. Este selo contém o mistério de Deus que deve ser consumado, ele pregava.
Quando for aberto completamente, saberemos que chegamos ao fim de todas as dispensações. Preparem-se, igreja. Ele concluía suas pregações sobre o 7º selo. O que está selado será revelado, e o que está oculto será manifestado. Vivemos nos dias mais solenes da história humana. Entre o 6º e 7º selos, uma revelação extraordinária foi dada sobre 2 grupos distintos que emergeriam durante os tempos finais. William Branham recebeu compreensão sobrenatural sobre os 144.000 selados de Israel e a incontável multidão de gentios que seria salva durante a tribulação. Esta revelação mudou completamente o entendimento sobre evangelização nos últimos dias. Depois disto, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, citou Branham do Apocalipse capítulo 7. Seus ensinamentos sobre estes anjos revelaram o controle divino absoluto sobre os julgamentos que estavam por vir sobre a humanidade. Branham pregou com revelação profética. Estes 4 anjos estão segurando os ventos do julgamento até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Esta revelação mostrava a misericórdia divina, mesmo em meio aos julgamentos mais severos da história. Vi outro anjo subir do nascente do sol e tinha o selo do Deus vivo. Ele continuava citando as Escrituras. Branham ensinava que este anjo representava o ministério especial que selaria os 144.000 judeus escolhidos para evangelizar durante a tribulação. A revelação sobre os 144.000 trouxe ensinamentos revolucionários sobre o papel de Israel nos últimos dias. 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel foram selados, Branham explicava. Estes não são testemunhas de Jeová como alguns ensinam, mas judeus literais com unção evangelística sobrenatural. Estes 144.000 serão os evangelistas mais poderosos que o mundo já viu. Ele pregava com intensidade crescente. Terão unção maior que os apóstolos, porque precisarão converter multidões em poucos anos de tribulação. Branham ensinava que estes judeus selados teriam proteção divina especial durante a tribulação. Nada poderá tocar nestes homens enquanto não completarem sua missão, ele declarava. Serão como os discípulos no cenáculo, mas multiplicados em poder e autoridade. A revelação sobre a metodologia evangelística dos 144.000 era fascinante. Não usarão denominações ou organizações, Branham ensinava. Pregarão o evangelho puro do reino, preparando as nações para o milênio de Cristo. Deixe um comentário dizendo se você já tinha ouvido sobre estes mistérios proféticos antes. Sua participação nos ajuda a entender como Deus está revelando estas verdades pelo Brasil. Depois disto, olhei, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar. Branham citava, introduzindo o segundo grupo revelado entre os selos, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Esta grande multidão representava os gentios que se converteriam durante a tribulação através da pregação dos 144.000. Não é a igreja que foi arrebatada, Branham explicava claramente. Esta multidão são aqueles que se converterão depois que a igreja subir. Trajavam vestidos brancos e tinham palmas nas mãos. Ele continuava descrevendo esta multidão. Branham ensinava que suas vestes brancas representavam a justiça de Cristo, mas obtida através de grande tribulação, não pela graça simples da era da igreja. A revelação sobre a origem desta multidão trouxe ensinamentos profundos sobre misericórdia divina. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Branham citava, Deus não deixará ninguém sem oportunidade de salvação. Os ensinamentos sobre o destino eterno desta multidão eram consoladores e esperançosos. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, ele explicava. Terão posição especial no reino milenar, como recompensa por sua fidelidade durante a tribulação. O que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Branham continuava citando as promessas divinas para esta multidão. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede.
nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. A proteção especial prometida a esta multidão incluía cuidado pastoral direto do próprio Cristo. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Branham pregava com emoção crescente. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ele concluía citando a promessa final. Branham ensinava que esta multidão seria compensada eternamente por todo o sofrimento experimentado durante a tribulação. A diferença entre a igreja arrebatada e esta multidão era constantemente enfatizada por Branham. A igreja não passará pela tribulação, ele repetia. Mas estes gentios que se converterem depois do arrebatamento terão que passar pelo fogo da perseguição. Os ensinamentos sobre o tempo específico desta conversão em massa eram precisos. Isto acontecerá principalmente durante a segunda metade da tribulação, Branham explicava. Quando o anticristo mostrar sua verdadeira face, multidões se voltarão para Cristo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele citava Daniel, conectando esta multidão com ressurreições especiais durante a tribulação. Haverá ressurreições parciais para completar o número dos que devem ser mortos. A revelação sobre os 144,000 e a grande multidão sempre apontava para a soberania absoluta de Deus. Mesmo durante os julgamentos mais severos, Branham pregava: Deus ainda estará salvando almas e cumprindo suas promessas para Israel e as nações. Após a revelação dos selos, William Branham recebeu compreensão sobre como estas revelações se conectariam com as 7 trombetas e as 7 taças da ira divina. O que ele ensinou sobre esta progressão profética revelou o plano completo de Deus para encerrar a era presente e estabelecer seu reino eterno sobre a terra. As 7 trombetas são os julgamentos de Deus sobre Israel durante a tribulação. Branham ensinava com clareza profética. Enquanto os selos revelaram os mistérios ocultos, as trombetas anunciarão julgamentos específicos sobre a terra de Israel e as nações. A primeira trombeta traria julgamentos através de saraiva, fogo e sangue misturados que seriam lançados sobre a terra. 1/3 das árvores foi queimado e toda a erva verde foi queimada. Branham citava do Apocalipse. Este será julgamento ecológico sem precedentes na história. A segunda trombeta revelará algo como um grande monte ardendo em fogo lançado no mar. Ele continuava explicando os julgamentos progressivos. Branham ensinava que isto representaria catástrofes marítimas que destruiriam 1/3 de toda a vida oceânica. Os ensinamentos sobre a terceira trombeta revelavam julgamentos sobre as águas doces da terra. Uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Branham citava. O nome da estrela era Absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto representa a apostasia amarga. Ele explicava o significado espiritual. Quando as águas espirituais se tornarem amargas através de falsos ensinos, trará morte espiritual para multidões que beberem desta fonte contaminada. A quarta trombeta traria escuridão sobrenatural sobre 1/3 do sistema solar. Foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas, Branham citava. 1/3 do dia não resplandeceu, e semelhantemente à noite. Seus ensinamentos mostravam julgamentos cósmicos que afetariam toda a criação. Vi e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Branham citava as advertências solene. Este anjo anunciava que os 3 últimos julgamentos seriam ainda mais terríveis que os primeiros 4. Comente aqui qual dessas revelações mais impacta seu coração. Queremos saber como estes ensinamentos proféticos estão tocando a igreja brasileira. A quinta trombeta revelaria a abertura do poço do abismo e a libertação de demônios torturadores. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, Branham citava. Subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e escureceu-se o sol e o ar. Saíram gafanhotos sobre a terra,
e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Ele continuava descrevendo estes seres demoníacos. Branham ensinava que seriam espíritos malignos com permissão para atormentar, mas não matar, aqueles que não tivessem o selo de Deus. A sexta trombeta libertaria 4 anjos poderosos que estavam ligados junto ao rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Branham citava: estes anjos comandarão um exército de 200 milhões de cavaleiros. Ouvi o número deles: 200 milhões. Ele enfatizava a magnitude desta força demoníaca. Branham ensinava que este seria o maior exército sobrenatural já reunido para executar julgamento divino sobre a humanidade rebelde. Os ensinamentos sobre as consequências destes julgamentos revelavam a dureza do coração humano. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram, Branham citava, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ele continuava mostrando a persistência do pecado humano, mesmo diante de julgamentos sobrenaturais terríveis. A sétima trombeta marcaria o momento da transferência dos reinos deste mundo para Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Branham citava a declaração vitoriosa: Ele reinará para todo o sempre. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Ele citava a adoração dos anciãos. Branham ensinava que esta trombeta anunciaria o estabelecimento definitivo do reino milenar de Cristo sobre a terra. Os ensinamentos sobre o relacionamento entre trombetas e taças revelavam a progressão final dos julgamentos. As 7 taças da ira serão derramadas rapidamente após as trombetas. Branham explicava: representarão a consumação final da ira divina sobre o sistema mundial rebelde. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, Branham citava, enfatizando a importância de compreender estes eventos. O tempo está próximo para todas estas coisas se cumprirem. A revelação das trombetas sempre apontava para a necessidade urgente de preparação espiritual. Estas coisas acontecerão depois que a igreja for arrebatada. Branham consolava os fiéis. Mas devemos estar prontos, porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele concluía suas pregações sobre as trombetas. Pode ser pela tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Os ensinamentos de William Branham sobre os 7 selos do Apocalipse deixaram um legado profético que continua impactando a Igreja Mundial décadas após serem revelados. As verdades contidas nestas mensagens não eram apenas para aquela geração, mas para preparar a Igreja dos últimos dias para os eventos que se aproximam rapidamente. Estas revelações não foram dadas para satisfazer curiosidade profética. Branham sempre enfatizava. Foram dadas para preparar uma igreja que esteja pronta para o arrebatamento. Cada selo aberto trazia não apenas conhecimento, mas responsabilidade espiritual para aqueles que recebiam a revelação. A relevância atual dos ensinamentos sobre os selos se torna mais evidente a cada dia que passa. As profecias de 1933 continuam se cumprindo diante dos nossos olhos, confirmando a autenticidade divina das revelações recebidas por Branham sobre os mistérios do Apocalipse. Vivemos entre o 6º e 7º selos, ele pregava com urgência crescente. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento enquanto o mundo se prepara para os julgamentos finais. Esta compreensão temporal traz responsabilidade tremenda para cada cristão verdadeiro. Os sinais atuais confirmam que estamos vivendo os últimos momentos da dispensação da graça. As convulsões sociais, crises econômicas, guerras e rumores de guerras, mudanças climáticas extremas, apostasia generalizada nas igrejas,
Tudo aponta para o cumprimento das profecias contidas nos selos. Quando virem estas coisas começarem a acontecer, saberão que a redenção se aproxima. Branham citava as palavras de Jesus. A aceleração profética dos últimos anos confirma que estamos nas proximidades dos eventos finais descritos nos selos do Apocalipse. A mensagem dos selos sempre apontava para a necessidade de santificação pessoal e preparação espiritual. Não basta conhecer as profecias, Branham advertia. É preciso viver em conformidade com elas, preparando-se para encontrar o Senhor nos ares. Os ensinamentos sobre os selos revelaram que Deus tem um plano específico e cronológico para encerrar esta dispensação. Cada evento profético cumprido nos aproxima mais do momento quando Cristo deixará o trono de misericórdia e assumirá o trono de julgamento. Se estas revelações tocaram seu coração, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos proféticos que prepararão você para os dias que estão por vir. A igreja precisa estar informada sobre os tempos proféticos. A hora está chegando quando não haverá mais intercessão. Branham pregava com solenidade profética. Quando o último eleito for chamado, a porta da graça se fechará para sempre. Esta realidade deveria motivar cada cristão a buscar santidade e crescimento espiritual urgentemente. A revelação dos selos também trouxe esperança extraordinária para a igreja verdadeira. Vocês não passarão pela tribulação, ele consolava os fiéis. Serão arrebatados antes que os julgamentos caiam sobre esta terra. Esta promessa fortalece a fé em meio às turbulências atuais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Branham frequentemente concluía suas pregações com este clamor apostólico. A expectativa pelo arrebatamento deveria ser a motivação principal de cada cristão que compreende as revelações dos selos. Os ensinamentos sobre os selos nos lembram que estamos vivendo os dias mais solenes da história humana. Cada decisão espiritual tomada hoje tem consequências eternas. Não há tempo para negligência ou mornidão espiritual. Preparem-se, igreja. Ecoam as palavras proféticas de Branham através dos anos. O rei está vindo buscar uma igreja sem mácula nem ruga. A santificação não é opcional, mas requisito fundamental para participar do arrebatamento. A urgência profética dos nossos dias deveria despertar cada crente para uma vida de oração mais intensa, jejum consagrado, estudo aprofundado das Escrituras e evangelização fervorosa. O tempo da graça está se esgotando rapidamente. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que precisam entender os tempos proféticos em que estamos vivendo. A igreja brasileira precisa estar preparada para o que está por vir. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus questionou profeticamente. Os ensinamentos dos selos nos desafiam a manter fé inabalável, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar. A revelação dos 7 selos do Apocalipse através de William Branham continua chamando a igreja para um relacionamento mais profundo com Cristo. Não podemos permanecer na superficialidade quando eventos eternos se aproximam rapidamente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, Jesus advertiu seus discípulos. Esta exortação se torna ainda mais relevante quando compreendemos que estamos vivendo nas proximidades do cumprimento final dos selos do Apocalipse. Que cada coração que recebeu estas revelações seja transformado pela expectativa gloriosa da volta de Cristo. Que cada vida seja santificada pela urgência profética destes dias finais. Que cada crente esteja pronto para ouvir a trombeta soar e subir ao encontro do Senhor nos ares. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Cristo prometeu. Esta promessa gloriosa é a esperança final de todos que compreendem e vivem à luz das revelações dos 7 selos do Apocalipse.